Gravados. Muito bem. Deixa eu só dar uma introdução aqui. Essa é uma apresentação que foi preparada pela monitora de mineração científica da nossa universidade, a Isadora Luana Flores, que minerou esse artigo aí sobre anatomia de nervos cranianos, principalmente baseada em imagens de ressonância magnética, e a Isadora Luana, ela escolheu imagens que representam aí os 12 pares de nervos cranianos. E nós vamos fazer um passeio aí por essas imagens selecionadas com a narrativa, com o conhecimento do Dr. Diego, né, para que a gente possa desenvolver esse exercício de ler imagens, nervos cranianos em imagens de ressonância magnética. Então vamos lá, vamos em frente. Obrigado, doutor Diego, por essa disposição, pelo seu tempo aí, e vamos em frente. Certo, obrigado, professor. Então, muito bom esse artigo, né? E queria parabenizar a Isadora pela mineração. E o artigo é muito completo, né? Eu dei uma olhada inicial. Então, um artigo que retrata a anatomia dos nervos cranianos, que foi o que a gente viu em Anatomia Médica 2, através da ressonância magnética. Então, através da ressonância, nas imagens em ponderação T2, onde o líquor, ou seja, a água, o líquido brilha, o líquido fica branco, a gente consegue avaliar grande parte do trajeto dos nervos cranianos na região do encéfalo, ou seja, na porção intracraniana, principalmente a origem aparente deles, do tronco encefálico ou do telencéfalo. A gente consegue visualizar o trajeto deles dentro das cisternas do crânio. E também, nas imagens ponderadas em T2, onde o líquido brilha, as outras estruturas neurais, os nervos cranianos e o tecido neural vai aparecer num tom de cinza mais escuro. E que não vai nos permitir diferenciar completamente, assim, nitidamente, as origens reais dos nervos cranianos, principalmente aqueles nervos cranianos que se originam do tronco cerebral, do tronco encefálico, mas a gente consegue ter uma ideia da topografia, então, das origens reais. E a gente consegue ver, então, as origens aparentes e o trajeto deles dentro das cisternas do crânio, onde eles mergulham, então, nessas, digamos assim, piscinas de líquor. Tá? Então, como eu disse, né, pessoal, vocês podem observar, são imagens de ressonância magnética do crânio ponderadas em T2. Então, observem, vamos pegar aqui a nossa caneta a cores aqui. Então, observem aqui, ó, vou marcando a cores, ó, em verde, o líquor, o líquido é branco. Então, vejam o líquor aqui na fossa média do crânio, junto ao polo do lobo temporal. Então vejam aqui é uma sequência ponderada em T2. Vejam aqui, eu tinha marcado anteriormente o líquido do humor vítreo dos olhos, dos globos oculares. Então uma sequência fortemente ponderada em T2. Então vejam aqui nesse primeiro corte da letra A, é um corte axial ao nível das órbitas, e entre as órbitas, a gente tem, então, a parte mais superior da cavidade nasal. Eu tenho aqui nessas regiões, ó, os ossos etimoidais, e nesse corte começa a aparecer, então, a base da região frontal, da fossa anterior do crânio, e logo adjacente a essa parte escura aqui, que é a lâmina crivosa, o cribiforme do osso etimoidal, eu vou identificar então essas fitas aqui, ó, esses prolongamentos aqui de tecido
neural e correspondem exatamente a os nervos olfatórios, primeiros pares cranianos, certo? Então, especificamente nessa região, a gente tem os bulbos olfatórios. Um pouco mais posteriormente, a gente vai ter os tratos olfatórios, né? Nessas regiões aqui não aparece muito bem. Então, primeiro par craniano, nervo olfatório. Então, está indicado aqui pela seta e em verde aqui a gente fez mais ou menos o desenho dele. Nesse corte coronal, é uma reformatação coronal, a gente vê aqui, ó, esses giros aqui, ó, são giros de substância cinzenta da base do lobo frontal. Aqui a gente vê a lâmina crivosa do osso etimoide vindo aqui. Essa protuberância aqui, essa estrutura aqui na linha média é a crista galli. E aqui, ó, a gente consegue ver essas pequenas bolinhas escuras aqui, ó, são os nossos nervos olfatórios que vão cruzar a lâmina crivosa do etimoide e se dirigir, então, para a cavidade nasal. Certo? Então, esse é o nosso primeiro par craniano, nervo olfatório. Se eu voltar aqui, ó, aí desaparece, a gente consegue olhar de novo, ó. Aí desaparece as minhas anotações, então olha ali, ó, os bulbos olfatórios, opa, perdão. Então, recapitulando os bulbos olfatórios, aqui, e aqui, junto à base do lobo frontal, cruzando aqui a lâmina crivosa, ou cribiforme do osso etimoide, a gente tem aqui o início dos prolongamentos, as terminações nervosas dos nervos olfatórios. Então, primeiro par craniano. Certo? Professor, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu queria só dar uma reforçadinha ali nos dois giros, o giro reto, né, indicado pela letra R na imagem, e o giro orbital medial. Esses dois giros na base do lobo frontal e o sulco que tem entre eles, indicado pela setinha preta ali, eles são constantes no cérebro. O cérebro ele tem uma variabilidade muito grande nos giros e nos sulcos, mas esse aí é constante nos cérebros humanos, então é bem confortável para nós localizar o nervo olfatório Exato. entre esses dois giros, junto com esse sulco que aparece indicado pela seta preta ali, que a gente inclusive chama de sulco olfatório. Exato. Perfeito. Agora vamos para o próximo. Segundo nervo craniano, segundo par craniano, nervo óptico. Então, o nervo óptico, então assim, o nervo olfatório e o nervo óptico, eles são prolongamentos do cérebro, do telencéfalo propriamente dito. Então, vejam aqui, ó, que nesse corte da letra A, aqui na letra A, um corte axial, novamente ponderado em T2, vejam o líquido brilhando aqui, o humor vítreo, vejam aqui o humor aquoso dos globos oculares. E nesse corte, novamente um corte ao nível do cone orbitário, então vejam como o professor explicou, né? Os cones orbitários, ó. Aqui a gente tem os cones orbitários, indo em direção, saindo das órbitas, passando aqui pelos canais ópticos, ó. Então aqui a gente tem a região dos canais ópticos, a gente reconhece então, está apontado ali pelas cabeças de seta, a gente reconhece então os nossos nervos ópticos. Deixa eu voltar aqui, ó, aí eu consigo reiniciar minhas indicações. Então vejam aqui, pessoal, olha aqui, ó, vou fazer o trajeto, ó, olha o nervo óptico esquerdo aqui, ó, até ele se inserir lá no disco óptico, já na região da retina, ó. Vejam aqui o trajeto do nervo óptico, ó. Então aqui, ó, onde está o asterisco, é a região do quiasma. Veja, então, a região do quiasma, tá? Então, onde
os dois nervos ópticos, então eles se juntam, né, se encontram aqui na região do quiasma óptico. Do quiasma para trás, a gente então vai ter as vias da visão, as vias ópticas ou vias visuais. E do quiasma, aqui no asterisco, então o quiasma para frente, a gente vai ter os nossos nervos ópticos propriamente ditos. Tá? Então, o nervo óptico, ele, a partir do quiasma, ele tem um trajeto aqui, ó, cisternal, circundado por líquor, depois um trajeto intracanalicular, dentro do foramen óptico, que está aqui, e depois ele tem um trajeto intraorbitário, dentro da órbita, que está aqui, certo? Reparem aqui, pessoal, que esse sinal branquinho, aqui acompanhando o nervo óptico, é um pouquinho de líquor dentro da bainha do nervo óptico, certo? Aqui na imagem B, a mesma coisa, é uma imagem um pouco acima da imagem anterior, onde a gente consegue ver, a gente não vê mais o quiasma, mas a gente consegue identificar aqui os tratos ópticos, ó, que é uma região pós-quiasma. Então, os tratos ópticos vão conduzir então, as informações visuais cada vez mais posteriormente no diencéfalo, no telencéfalo, até chegar no lobo occipital, onde temos o córtex visual primário. Certo? Professor, alguma... Não, tudo bem, tudo certinho. Só queria enfatizar essa, só Vamos iniciar enfatizar aqui. Pronto. que tudo certinho, é lógico que está tudo certinho, né? Só queria enfatizar o que o professor Diego falou ali das regiões ali, a região orbital do nervo óptico, a região intracanalicular e a região cisternal, porque isso na hora de fazer uma descrição de alguma lesão, de algum evento acompanhando o nervo óptico, a gente pode localizar perfeitamente a posição em que a gente quer referir, falando do intraorbital, do intracanalicular e do espaço cisternal do nervo óptico, que foi muito bem apontado, até desenhado ali, né, pelo professor Diego. Isso. Certo. Então, aqui só lembrando, pessoal, que a gente viu na aula de hoje, né? Vejam aqui que o professor falou o cone orbitário, a parede medial ela é mais retificada. A parede lateral da órbita, ela faz um ângulo de 45 graus, ó. Ela é mais angulada. E aqui, ó, então todas as estruturas, canal óptico, que está aqui, ó, por onde o nervo óptico ele entra na órbita, e a fissura orbitária superior, que aqui não está aparecendo nesse corte, mas todas as estruturas, elas convergem para essa região, que agora eu vou apontar aqui de novo, que é a região, então, ó, parede medial, e a parede lateral 45 graus, todas elas convergem para essa região aqui do ápice orbitário, tá? Então era aquilo que a gente tinha comentado, o professor Leão comentou na aula de hoje, né? E aqui, por exemplo, ó, só lembrando, ó, na tomografia e na ressonância, aqui não está muito bom, mas aqui, ó, se eu seguir a parede lateral da órbita, aqui até chegar no ponto de encontro do osso zigomático com o esfenoide, seria mais ou menos aqui nesse ponto, ó, fora da imagem, tá? E aí seria mais ou menos aqui, ó. Então, na tomografia e na ressonância, se eu traço uma linha aqui, ó, reparem que os globos oculares, menos de 1/3 dos globos oculares ultrapassam essa linha. Então, assim está normal, ou seja, os olhos, os globos oculares não estão saltados para fora das órbitas. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com hipertireoidismo, com uma exoftalmia, ou seja, os olhos protruindo, saltando para fora das órbitas, eu veria a linha mais aqui, ó, e eu teria então mais de 1/3 aqui dos globos oculares ultrapassando essa linha, indicativo que eles estão protruindo para fora dos cones orbitais. Só uma lembrança, assim.
E então agora é o momento de seguirmos para o nervo oculomotor, terceiro nervo craniano. Então vejam aqui no corte axial da letra A, perdão, no corte axial da letra A gente também um corte ao nível das órbitas. Vejam o cone orbitário, novamente, os lobos temporais. Aqui a gente já começa a ver a célula turca, a haste hipofisária ali indicada. E o que a gente começa a perceber? Aqui é o mesencéfalo, aqui o aqueduto mesencefálico, ou aqueduto de Sylvius ou cerebral. No asterisco está indicada a cisterna interpeduncular, entre os pedúnculos ou pilares do cérebro. Então, aqui, os pilares do mesencéfalo. Vejam o sinal do Mickey aqui, né? O mesencéfalo, as orelhas do Mickey. O líquor aqui no asterisco, a cisterna interpeduncular. E aqui, esses dois fiozinhos aqui de cada lado, emergindo dessa porção antero-medial aqui do mesencéfalo, eu tenho o meu terceiro nervo óculo-motor. Bonito? Então, emergindo aqui do mesencéfalo, entre os pedúnculos aqui, entre os pilares cerebrais, eu tenho o terceiro nervo, tá? Então, reparem, ó, vamos resetar aqui, ó. Percebam que o nervo oculomotor, então tá ali ele, ó. Vejam como ele vai lá em direção à fissura orbitária, ó. Tá indo lá para a órbita, ó. Vejam como ele vai e mergulha aqui na fissura supra orbital, ou orbitária. Então, aqui, terceiro nervo oculomotor. Na letra B, é um corte coronal. É um corte coronal. Vejam aqui os ventrículos laterais, o septo pelúcido, o terceiro ventrículo, então aqui a região do diencéfalo, a região hipotalâmica aqui, ó, e abaixo disso, eu tô na fossa posterior, na região infratentorial. Aí eu tô vendo aqui o branco é líquor, ó. É o líquor que banha a cisterna que está na frente do tronco encefálico, principalmente da ponte. Então eu vou ter aqui, ó, pessoal, a artéria basilar. Tentar fazer a letra B aqui, ó, artéria basilar. Artéria basilar. Eu tenho da artéria basilar, que está aqui saindo a artéria cerebral posterior. Artéria cerebral posterior. E aqui a artéria cerebelar superior. Artéria cerebelar superior, ACS. E no meio delas, apontado aqui pela seta, o nervo óculomotor do lado esquerdo, passando então entre a ACP e a ACS, que está aqui, e o nervo óculomotor no meio, tá? Passando entre os dois ramos aqui da artéria basilar. Não tenho certeza, mas acredito que o nervo oculomotor direito seja este personagem aqui, esta figura aqui. Mas não tenho certeza pela posição do corte, não posso afirmar. Mas o esquerdo, com certeza, é esta figura, este personagem aqui. Então, entre a ACP e a ACS, artéria basilar. Ok? Professor? Tá perfeito, professor Diego. Bonito? Muito bom, bonito. Certo. Então, agora caminhamos para nervo troclear. Tudo bem? Sim, tudo bem. Nervo troclear, quarto par craniano, quarto nervo craniano. A gente já estudou lá a função do nervo troclear e a gente se lembra que o nervo troclear, ele é um nervo também que ele surge, a origem aparente dele, então é da região posterior do mesencéfalo, na região posterior do mesencéfalo. Então,
Deixa eu pegar aqui o meu... Deixa eu pegar aqui o meu apontador aqui, verde, certo. Então, nessa primeira imagem aqui, pessoal, na imagem A, é um corte focado, então foi dado zoom, é um corte aumentado ao nível do mesencéfalo, que é a porção superior do tronco encefálico. Então, aqui eu tenho a cisterna interpeduncular, os pilares aqui do mesencéfalo, os pilares cerebrais, e aqui, ó, nessa região aqui que eu vou marcar é o aqueduto mesencefálico. É o aqueduto do mesencéfalo. Em volta do aqueduto, essas marcações aqui que vocês estão vendo, em volta do aqueduto, eu tenho uma substância cinzenta que a gente chama de substância cinza ou massa cinzenta periaquedutal. Então, são neurônios que ficam em volta do aqueduto. E posteriormente a isso, tá? Posteriormente a isso, saem, então, aqui atrás do aqueduto, né, nessa substância cinzenta aqui, periaquedutal, vão sair, então, aqui os meus nervos trocleares. Ó, eles saem aqui de trás, passam aqui pela lateral do mesencéfalo, a gente chama de cisterna ambiente, ou cisterna perimesencefálica, né, em volta do mesencéfalo, e vão se dirigir aqui para frente, indo também em direção à órbita. Tá? Então, esse é o trajeto. Eu marquei aqui em verde, tá? Mas se vocês olharem ali, tem as legendas, né, da Isadora, né, e do próprio artigo ali, então mostrando, ó, que o nervo direito ali está em amarelo e o nervo troclear esquerdo em branco, tá? Então, essa é a disposição topográfica. Nessa imagem aqui da letra B, é uma imagem menos focada com menos zoom. Então, a gente consegue ver ali o aqueduto do mesencéfalo, a substância cinzenta, a matéria cinzenta aqui periaquedutal, e aqui, ó, onde tá apontado, essa ponta de seta, então é a origem aparente do, do nervo troclear, a origem aparente dos nervos trocleares. Então, eu vou ter o nervo troclear esquerdo aqui, tem um pedacinho dele aqui, e o direito, ele está aqui, ó. Tem um pedacinho dele aqui, tem um pedacinho dele que vem aqui, ó. Tá? Essa seta preta aqui está mostrando um pedacinho dele aqui. Tá? Não confundam o nervo troclear com esse cara aqui, ó, essa estrutura mais calibrosa. Isso aqui é uma artéria, tá, pessoal? Isso aqui é artéria, isso aqui é artéria, isso aqui é artéria, aqui é artéria, aqui é artéria, tá? Então, vou resetar ali, ó. Não confundir, tá? Então, novamente, aqueduto, perdão, novamente ali, aqueduto do mesencéfalo, a substância cinzenta periaquedutal. Então, eu vou ter o nervo troclear saindo aqui, o outro nervo troclear direito saindo aqui. Aqui eu identifico o troclear direito, e aqui eu vejo um pedacinho do esquerdo, tá? O aqueduto, e aqui onde ficam os núcleos os núcleos, né, a origem real, eles ficam aqui em volta do aqueduto também, tá? E não confundam com as artérias. Aqui é artéria, aqui é artéria, aqui é artéria. E o nervo mesmo está aqui, ó, um pedacinho do esquerdo e um pedacinho aqui do direito. Professor, seus comentários? Sim, só enfatizar que ele é o único nervo que tem uma emergência posterior no mesencéfalo, todos os outros nervos saem pela frente. Eu brinco que o troclear sai pela porta dos fundos, né?
e os outros nervos todos saem pela porta da frente, né? O nervo troclear, ele é o nervo que tem o maior trajeto dentro da cisterna, né? Dentro do espaço subaracnoide, e quando ele passa na cisterna ambiente ali, que o professor Diego mostrou, ele passa bastante próximo da margem da tenda do cerebelo. Então ele está vulnerável a lesões aí. E ele só tem uma função, né? Que é controlar o nervo oblíquo superior. Né? É isso aí. Perfeito. Certo. Quinto nervo, né? Trigêmeo, é o maior, mais calibroso. Emerge ali da porção ventrolateral da ponte, né? E ele fica, de uma certa forma, próximo, né? Não totalmente incluído, mas próximo daquela área ali cisternal, né? Vejam aqui preenchida por líquor, ó, que é próximo do ângulo ponto cerebelar. Não está totalmente incluído, mas fica próximo. Tá? Então, na ressonância magnética, então veja nesse corte aqui da letra A gente vê a ponte aqui. Ó. Então, está aqui a ponte. O líquor, aqui a artéria basilar. Está aqui a artéria basilar. Da porção ventral, aqui, ó, ventral, mais anterior e mais lateral da ponte, a gente começa a ver a origem aparente do trigêmeo. Ó. Então, está aqui um trigêmeo e está aqui o outro do lado esquerdo, ó, tá? Onde vejam ali que a próprio artigo, esse artigo aqui dos autores lá e a própria colega que preparou as imagens, ela mostra ali as origens reais, né? Os núcleos do trigêmeo aqui os núcleos do trigêmeo dentro da ponte, tá? E aqui, se nós pularmos para a imagem B, a gente vai ver de novo aqui uma porção mais inferior da ponte, aqui a ponte, o quarto ventrículo aqui, ó, aqui já aparece bem o quarto ventrículo, o cerebelo, ó, aqui os dois hemisférios do cerebelo, esquerdo e direito, e olha que bonito aqui, ó, o nervo trigêmeo, a origem aparente dele, ó, da região ventral e lateral da ponte, ó. Vejam aqui, ó. Olha que bonito aqui os dois nervos trigêmeos. Vejam como ele é calibroso, ó. A espessura dele. Vejam como ele é calibroso. Tá? E outra coisa, pessoal, se nós resetarmos aqui, ó, voltamos aqui, ó, o que a gente consegue perceber, ó, que aqui, já nessa porção mais alta da ponte, vejam aqui, ó, que entre o hemisfério do cerebelo e a ponte, já começa a se formar um ângulo aqui, ó. E essa porção aqui, ó, já começa a aparecer uma parte da crista aqui do osso temporal, ó. Estão vendo? Então, é aquilo que o professor falou. E à medida que eu for descendo inferiormente os meus cortes, eu vou começar a perceber isso mais ainda, ó. Esse ângulo aqui, ó, entre a ponte e o cerebelo. Então, à medida que eu vou descendo, ó, aqui também, ó, nesse corte um pouco mais inferior, ó, um ângulo entre a ponte e o cerebelo. Ó. Quando eu chego na altura do osso temporal, da região petrosa do osso temporal propriamente dito, e eu começo a ver o meato acústico interno, com o sétimo e oitavo nervo, esse ângulo aqui da ponte com o cerebelo e a cisterna do ângulo ponto cerebelar banhado por líquor fica mais evidente ainda. Mais evidente ainda. E aqui, ó, o que a gente vê, ó, o nervo trigêmeo, ele emerge, aqui a origem aparente dele, ele emerge da ponte, tem um trajeto aqui, ó, cisternal, e a partir daqui ele vai então mergulhar nessa abertura de dura mater aqui, ó, que a gente chama de cavum de Meckel. No corte coronal, aqui na imagem C, aqui no corte coronal,
a gente consegue ver, ó, esse branquinho aqui é líquor dentro do cavum de Meckel, esse espaço aqui, esse bolsão aqui de líquor envolto por dura mater, e a gente consegue ver ali já as raízes aqui do nervo trigêmeo, já começando aqui, se preparando então para depois desse ponto aqui do cavum de Meckel, elas começarem a se dividir, né, em V1, V2, V3 e assim por diante, né? Professor? Sim, só queria enfatizar, né? A gente gosta de dizer que o nervo trigêmeo ele tem o nome de três, porque clássica e tradicionalmente é referido como tendo três ramos, mas a rigor ele tem quatro ramos. É possível ver aí na figura A, né, os dois núcleos. O núcleo verde é o núcleo sensitivo do trigêmeo e o núcleo azul é o núcleo motor do trigêmeo. O núcleo motor do trigêmeo ele desenvolve o nervo motor mastigatório, né, separadamente do núcleo sensitivo, que vai desenvolver três ramos sensitivos. Então, é um nervo trigêmeo, mas verdadeiramente com quatro ramos. E como ele é o quinto nervo na escala, a gente brinca que ele é o nervo 3, 4, 5. Perfeito. E outra coisa também é lembrar que essa via motora do trigêmeo, ela é separada da via sensitiva. É Certo. isso, é isso. Muito Professor, bem e apresentado. aqui só eu estava pensando nessa imagem B axial, eu estava pensando para nível de prova, com o nervo trigêmeo bonito aqui, ó, emergindo da ponte, Sim. o nervo trigêmeo bonito aqui, essa Uhum. é corte axial em B, seria uma imagem da nível de prova. Tá bem? Fique estabelecido, então, assim, para nós vamos valorizar esta imagem na nossa prova teórica, né? Um corte Perfeito. axial, ressonância magnética, É. ponderada em T2, mostrando o quarto ventrículo, ponte e o trajeto cisternal do nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, tá ali ele. Bacana, bonito, E sim. aqui, e aqui não se esqueçam, pessoal, toda essa abertura aqui, ó, entre o lobo temporal, o tronco encefálico, aqui na região de osso delimitado por osso esfenoide, delimitado por líquor e dura mater. Então, essa aqui, depois da cisterna, antes de se dividir, então, o quinto nervo, o nervo trigêmeo, ele passa por aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Essa região se chama cavum ou caverna de Meckel, ó. Então, aqui num corte coronal, ó. Então, o que que a gente tem? O branco aqui é líquor, e o pretinho, cinzinho aqui, é o nervo propriamente dito, se preparando, né, para se subdividir em V1, V2, etc., dentro dessa abertura, desse envelope, desse bolsão de líquor e dura mater aqui chamado cavum de Meckel, tá? Perfeito, Sexto, uma informação muito importante, muito bem importante essa informação. E a imagem é muito muito, clara aí, né? muito clara. Agora, sexto nervo abducente, então lembrem lá, né, o RL6, né, reto lateral 6. Então, o nervo abducente, pessoal, a gente, a gente faz da seguinte forma: o nervo ele sai então da porção mais inferior da ponte, entre praticamente assim na transição, quase chegando ali na transição da ponte com o bulbo, na parte mais de baixo, mais inferior. Então aqui, ó, na letra A, esse corte é um corte axial, ponderado em T2, o líquor é branco. Eu estou numa porção mais inferior da ponte. Eu vejo aqui a minha artéria basilar na frente da ponte. Atrás, aqui no asterisco, ó, é o quarto ventrículo. Aqui é cerebelo, e essa passagem aqui, vejam, ó, entre o cerebelo e a ponte, ó, aqui são pedúnculos
cerebelares. Então, são tecido nervoso, tecido neural, que comunica, então, a ponte com o cerebelo. São pedúnculos, tá? Vejam que nitidamente está comunicando a ponte com o cerebelo, tá? Então, eu estou numa porção ali média mais inferior da ponte, artéria basilar, e aqui, então, eu estou chegando quase na transição da ponte com o bulbo. Reparem aqui, pessoal, tem um risquinho aqui, ó, bem tênue, bem fininho, ó, saindo aqui da parte da frente, da transição da ponte com o bulbo, lateralmente a artéria basilar. Do outro lado aqui foi coberto em azul, mas estaria aqui, tem um outro risquinho aqui, ó, saindo da transição bulbo-pontina e fazendo esse trajeto aqui anterior e superior. Então, esses dois caras aqui, esses dois personagens aqui, são os nervos abducentes, cestos pares cranianos. Tá? Então, vejam, eu vou resetar aqui, ó, pessoal, de novo, ó, vejam lá, ó, que eu tenho, então, recapitulando, eu tenho a minha ponte inferior, quase na transição com o bulbo, e eu tenho lá, na transição bulbo-pontina, bem anterior, artéria basilar, um abducente aqui, do lado direito, e o outro nervinho abducente aqui, tá? A origem aparente, e aí eles se dirigem aqui, ó, eles sobem a rampa e vão, sobem a rampa ali entre a ponte e o corpo do osso esfenoide, que a gente chama de clivo, né? Eles sobem a rampa e vão lá para cima se insinuar lá no seio cavernoso e depois mergulhar na órbita, na fissura orbitária superior. Como é que a gente vê isso? No axial não dá para ver esse tobogã, essa subida que o abducente faz, mas os autores aqui, a nossa monitora foi muito feliz em colocar essa imagem aqui, ó, que é um corte sagital. Então, vendo de lado, uma vista sagital, parasagital mediana, o que a gente está vendo aqui? Ó? Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Então, aqui ó, no sulco, aqui ó, sulco bulbo pontínuo, ó, entre o bulbo e a ponte, nesse sulco, nessa saliência aqui, ó, vai sair esse importante personagem aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Isso é vaso, tá, pessoal? Isso é artéria. Isso é vaso. Mas aqui estão vendo que tem um risquinho bem tênue aqui, mergulhado no líquor, ó. Olha o nervo abducente saindo aqui, ó. Vou desenhar ele para vocês, ó. Olha ele saindo aqui, ó. E aí ele sobe, ó. Ele sai aqui de baixo e vai subindo, paralelo ao clivus, a rampa do osso occipital esfenoide. Vai subindo, ó. Vai subindo. Vai subindo, ó. E aqui, mais ou menos nessa altura, ele tem um canalzinho aqui, o canal de Dorello. Ele mergulha aqui e aí se dirige lá para a órbita. Então, esse é o nosso personagem aqui, sexto par nervo abducente, tá? E aqui me esqueci de falar aqui deixa eu ver, a figura do meio, aqui da letra B aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que aqui na letra B, ó, é um corte axial de ressonância magnética na sequência em difusão. Aqui, o que está indicando nessa sequência em difusão, vocês vejam aqui, ó, seta preta, ó, aqui a gente tem a ponte inferior, os pedúnculos aqui do cerebelo, tá aqui o cerebelo, ó, e essa área branca aqui, ó, indica uma área de restrição à difusão.
uma área de restrição à difusão. O que é isso? Provavelmente aqui, eu não conheço esse caso, mas provavelmente aqui seja uma área isquêmica. Uma área isquêmica na porção inferior da ponte. E pela localização ó, anterior aqui está o quarto ventrículo. Ó. Isso aqui é o quarto ventrículo. Então, essa área aqui que está branco brilhante é uma área de restrição à difusão na região inferior da ponte, transição com o bulbo, do lado direito, para sagital direito, anterior ao quarto ventrículo. Então, provavelmente isso aqui seja uma área de sofrimento isquêmico, um AVC isquêmico, e pela topografia, o que pode ser afetado? Núcleo do nervo abducente e provavelmente núcleo do nervo facial. Algumas fibras do nervo facial. Então, provavelmente essa letra B, essa sequência em difusão, essa área mais branca brilhante, é uma área de restrição à difusão da água. Eu acredito que seja um processo isquêmico na transição bulbo-pontina, afetando, então, os nervos cranianos. Professor? Não, tudo bem, só vamos, assim, eu queria enfatizar, né, é isso aí mesmo, eu queria enfatizar o fato de a linha amarela ali, ó, a linha amarela começa no ponto amarelo, no pontinho amarelo, que é o núcleo do nervo facial, e o nervo facial se dirige para trás, faz a volta no núcleo azul, que é o núcleo do nervo abducente, e acaba se projetando, como mostra a seta branca ali, né, à direita na peça e à nossa esquerda, a setinha branca dentro, a seta branca dentro do quarto ventrículo ali. Dentro do quarto ventrículo está mostrando uma pequena projeção na fossa do quarto ventrículo, na fossa romboide, que é a eminência do nervo facial que fica projetada aí, porque o facial faz a volta no nervo abducente. E achei muito interessante esse comentário e essa sugestão do Dr. Diego para esse ponto isquêmico na ponte, visualizada com uma ressonância em difusão da Em água, difusão. porque justamente é a área que está pegando esses dois núcleos, o núcleo do abducente e o núcleo do facial. Então, vocês vejam, a gente pode pensar aí numa manifestação afetando dois nervos cranianos, né, o 6 e o 7. Né? Isso Exatamente. dá, uh, vai dar um sintoma sindrômico, né, para o paciente. Outro Com aspecto, certeza. outro aspecto é a subida do nervo abducente. Eu também gosto de brincar que ele mora no porão, né? E quando ele quer sair de casa, ele tem que subir essa rampa aí, que é o clivo, né? Que na parte baixa é formada pela porção basilar do occipital e na parte alta formada pelo osso esfenoide, como já falou o professor Diego, né? E é o nervo, então, que sobe dentro do espaço subaracnoide. O outro nervo que sobe também é o nervo acessório, né? Quando ele entra no forame magno, né? Ele sobe também em direção Nervo ao acessório aqui. É isso aí. Professor, só não. Eu estava pensando o que seria aqueles outros. Aqui o branco e o vermelho, aqui as indicações são Eu também, até eu cheguei a procurar na legenda aí outros núcleos. o que eles Agora que eu. estavam mencionando aí. Provavelmente estão mostrando o caminho aí de fibras Fibras, né? fibras do trigêmeo, eu acho, né? Sim. Não sei dizer, trigêmeo não é. Isso é uma coisa que a gente tem que, certamente está escrito no artigo, então é importante fazer uma releitura do artigo lá. Claro. Isso é aquilo que o professor Dr. Takeda em São Paulo não, né? É em Londrina, Londrina, ele gosta de dizer que é a anatomia invisível, né? Então, o autor invisível. Né? aí fez algum desenho aí de um trajeto que não está indicado aí na legenda, deixando a gente na dúvida aí, né? Então, é bom É, fazer uma leitura do artigo daí. tudo indica que seja algum núcleo de algum outro nervo craniano, né? Sim, é. Certo. Depois a gente pode esclarecer isso com a leitura Esclarece. atenta do artigo, né? Certo. Nervo facial, né, pessoal? Então,
lateralmente aqui a porção inferior da ponte, a gente tem o nosso nervo facial, sétimo par craniano. Então vejam aqui, ó, eu tenho a ponte, eu tenho o nosso bulbo e o nosso mesencéfalo. Então, na porção inferior, mais lateral aqui da ponte, vejam o nosso nervo facial aqui, saindo, né, a origem aparente dele, emergindo da ponte e se dirigindo para o meato acústico interno, tá? Meato acústico interno. Isso é um corte coronal. Aqui é importante ressaltar que é um corte coronal, a letra A. Na letra B, a gente visualiza um corte axial exatamente ao nível da cisterna, né, onde tem líquor, do ângulo ponto cerebelar. Então, eu tenho a artéria basilar, eu tenho aqui o clivo occipito esfenoidal, eu tenho a porção inferior da ponte, eu tenho o quarto ventrículo, vejam as aberturas laterais aqui do quarto ventrículo, eu tenho os pedúnculos aqui, cerebelo. Então, ângulo, olhem aqui, ó, ângulo, ponto cerebelar. Tenho aqui o ângulo e, ao mesmo tempo, tudo isso é margeado anterolateralmente pela porção petrosa do osso temporal. Ó. Porção petrosa do osso temporal, que está aqui. Um ângulo, então, entre a ponte e o cerebelo. Tá? Agora, voltando, vamos resetar. Então, nesse ângulo, eu espero encontrar o facial, que está mais anterior e mais para cima. Aqui o nosso facial. Nervo facial, está aqui ele. Abaixo dele, nervo vestíbulo coclear. Tá? De novo, ó, nervo facial, aqui acima e mais anterior. Abaixo, oitavo par, nervo vestíbulo coclear. Ele tem um componente aqui vestibular e aqui um componente coclear. Tá? Então, aqui é sétimo e aqui oitavo. Tá? Então, vejam o ângulo, né? Ângulo ponto cerebelar. Aqui o líquor é branco, as cisternas, né? Então, essa é a grande jogada, assim, grande questão que a gente tem que saber. Então, voltando novamente aqui, ó, vejam que então, aproveitar já falo do sétimo e oitavo. Então, o sétimo facial, o oitavo vestíbulo coclear, o acústico. Então, vejam, eles têm a origem aparente aqui da porção lateral da ponte mais inferior, quase na transição com o bulbo. Eles têm um trajeto cisternal, e aí, quando eles passam aqui pelo poro acústico, ó, que é a abertura aqui, ó, do MAI, ó, isso aqui é o MAI, ó, pessoal. Ó o MAI aqui, ó. Meato acústico interno. Tá aqui o MAI desenhado. Ó. Então, eles têm a origem aparente, um trajeto cisternal, passa o poro acústico, a abertura do MAI, eles têm um trajeto intracanalicular, ou seja, dentro do MAI. E depois do MAI, eles vão ter um trajeto dentro do osso temporal, dentro do labirinto. Então, um trajeto temporal ou trajeto labiríntico. E aí, depois, isso aí é um assunto, né? Seria um assunto para outra conversa. Mas, então, essas são as porções, né, do sétimo e oitavo par. Professor? Sim, sim. Eu queria voltar um slide ali, porque eu abri o artigo aqui para a gente já deixar Ah, claro, esclarecido, professor. né? Manda Essa, bala. aquele núcleozinho vermelho ali e a via vermelha é do núcleo salivatório superior, que é o núcleo Ah, parasimpático do nervo facial,
que é responsável lá pela secreção das glândulas salivares baixas, né? Que é a glândula submandibular e as glândulas sublinguais. Então, esse é o núcleo e a via salivatório, o núcleo salivatório superior. E o branquinho é o núcleo solitário, que recebe fibras sensitivas ali do facial, do glossofaríngeo, do vago e do trigêmeo também. Então, isso esclarece essa anatomia invisível que o autor anotou aí, né? O Então, aqui, salivatório o superior salivatório é facial, né? Parasimpático. facial, isso mesmo, parasimpático. E o E o núcleo solitário, do... ele é sensitivo, né, para 4 nervos, né? Tá, O facial, o facial. glossofaríngeo, o vago, o trigêmeo também, né? O núcleo solitário, né? Isso aí. Certo. E lá no próximo slide, Aqui é assim, então. 5, sim, 7, 9, 10. Próximo, aqui, facial. essa imagem, corte axial, é também uma imagem muito bonita, assim, para a gente Vamos... identificar aí a passagem do 7 do 8, né? O nervo facial indicado pelas cabeças brancas de seta e Aqui, o 7. vestíbulo nuclear, né? Pelas cabeças pretas da seta no E aqui, ângulo o 8. pós-estelar, né? Essa aqui poderia... O que você acha, professor? Seria... Perfeito, eu Poder... também acho, Vamos botar... concordo. Vamos, acho que para prova também, né? A gente Sim, identificar. concordo. É uma imagem muito Olha ali, ó. significativa, assim. Tanto O aquela que 7. mostra o trajeto do trigêmeo, como essa mostrando o trajeto do Acho facial que e do tá... vestíbulo. Acho que seria... Acho que seria legal. Sim, Bacana. já está estabelecido, Está professor Diego. estabelecido. Está estabelecido. Perfeito. Aqui, então, o vestíbulo coclear, pessoal, é basicamente a mesma imagem do slide anterior, só que aqui os autores do artigo e a nossa mineradora deram um zoom, né? Mas aqui é a mesma coisa, ó, a ponte inferior, quase chegando no bulbo, pedúnculos, né? Aqui, ó, do cerebelo, hemisférios aqui do cerebelo. Aqui a gente tem a região do verme, quarto ventrículo, ó. Quarto ventrículo. Vejam as aberturas laterais aqui do quarto ventrículo. E aqui também, ó, anteriormente, então na frente e lateralmente ao quarto ventrículo, a gente tem então, o professor Leão vai comentar logo mais aqui, então aqui as origens reais, os núcleos, onde ficam os neurônios do nervo oitavo paracraniano, vestíbulo coclear ou acústico. Então, os núcleos dele, anterolateralmente aqui ao quarto ventrículo, na porção póstero-inferior da ponte, e aqui a emergência dele, ó. Aqui o oitavo, ó. Aqui o oitavo nervo, ó. Aqui ele indo em direção ao meato, ó. Aqui o oitavo nervo, ó. Ele fica abaixo e mais para trás, porque aqui em cima aqui é o facial, ó. E aqui o oitavo nervo, ó. Então vamos resetar aqui, ó. Então o oitavo para, ó. Olha aqui ele, ó. Ó, oitavo. Oitavo nervo. Se nós olharmos aqui, ó, então, aqui, pessoal, ó, origem aparente, trajeto cisternal pela cisterna do ângulo ponto cerebelar. Ó, tá aqui o ângulo. E aqui, ó, é a abertura do maia, o poro acústico. Aqui é o maia. Então, aqui, ó. Então, daqui aqui para dentro, ó, é o trajeto, então, intracanalicular, dentro do conduto ou canalículo ou meato acústico interno. Então, oitavo nervo. Aqui, este personagem aqui que estamos marcando aqui, ó. Oitavo nervo. Ok, pessoal? E agora, professor, os núcleos ali, né? Que é claro, na ressonância a gente não vê, pessoal. Eu não vejo os neurônios, os núcleos vestibular e coclear, porque o que eu vejo? Eu vejo tudo cinza escuro e o líquor branco. Aqui, então, os núcleos dele, que estão aqui na frente do quarto ventrículo, eu não consigo ver. Então, é uma coisa mais de anatomia, né? De microanatomia.
Mas agora o professor vai falar alguma coisinha para nós, né, professor? Perfeitamente. Essa é uma área que vocês vejam, uma área que está também na fossa romboide, né? No assoalho do quarto ventrículo, que a gente chama de fossa romboide. E como vocês podem ver, tem 5 núcleos ali, 3 representados em verde, 2 representados em azul, né? Esses núcleos representados em verde são os núcleos vestibulares, 3 núcleos vestibulares. E os núcleos representados em azul são os núcleos cocleares ou núcleos acústicos que nós temos aí nessa área chamada de área vestibular. Então, qualquer manifestação, lesão, qualquer alteração que ocorra nessa parede da fossa romboide acaba afetando aí tanto do ponto de vista acústico como do ponto de vista do equilíbrio, né, afetando aí os núcleos vestibulares e os núcleos acústicos ou cocleares. Mais uma vez, né, uma representação, como disse o professor Diego, a gente não vê isso aí, então é a anatomia invisível, mas a gente sabe Exato. que esta é a área dos núcleos reais do oitavo par, que é Perfeito. bastante significativo também. Perfeito, pessoal. De novo, ó. Olha a ponte, ó. Ângulo, ponto, cerebelar, ó. Olha o ângulo aqui. A cisterna, né, banhada por líquor. A porção, a crista petrosa, a porção petrosa do temporal aqui, ó. Tá? Então, vejam, essa é uma região importante. Aqui, ó. E caprichosamente, eu detectei uma coisa. Aqui a parte da frente, ó, a porção anterior da antero-inferior da ponte, logo aqui já vem o bulbo, mas olha aqui a artéria basilar, ó, que bonita. E olha aqui o nervo abducente esquerdo, ó, esse fiozinho aqui, ó, tá saindo aqui, ó. É um fiozinho ali, tá ali ele, ó. Aqui são vasos, ó, aqui são artérias, ó, aqui são vasos. Provavelmente ramos aqui, talvez uma arteríola cerebelar ou um ramo da artéria basilar. Mas aqui, caprichosamente, um abducentezinho perdido aqui. Mas, claro, o foco é facial e vestíbulo coclear. Então, agora, glossofaríngeo. Então, agora descemos mais o nosso corte, pessoal. Então, aqui a gente está já no final da nossa rampa, aqui, ó, do clivos, ó. Aqui a nossa rampa, a parte final do clivos, a gente começa já a ver um pouco de osso occipital. Estamos indo em direção ao foramen magno. Vejam aqui o clivos, a nossa rampa óssea, artéria basilar. Vejam aqui, pessoal, o canal carotídeo, as artérias carótidas internas, ó. As artérias carótidas internas, tá? E aí o que a gente encontra? A gente encontra a cisterna aqui bulbar, vejam o líquor aqui envolvendo. Então aqui o nosso personagem agora, a nossa estrela principal aqui desse corte é o bulbo, tá? Vejam o bulbo aqui. Olha aqui a parte final aqui, o assoalho, a parte inferior do quarto ventrículo. Ó. Olha o quarto ventrículo aqui, aberturas laterais, abertura mediana do quarto ventrículo, hemisférios do cerebelo, a parte mais inferior ali dos hemisférios do cerebelo, tá? Então já nos situamos, nos localizamos. Então temos os nossos atores principais e coadjuvantes desse filme aqui. Agora vamos para a estrela principal. Então, olha aqui, pessoal. Pegamos de novo aqui o nosso bulbo. Olha as pirâmides aqui, ó. Pirâmides. Tá? E as nossas olivas aqui, ó. As nossas olivas. E aqui atrás da oliva, pós-olivar, tá aqui a nossa oliva, aqui de novo, ó, a gente tem o nosso primeiro cara aqui, ó. Nosso primeiro cara saindo aqui depois da oliva, nervo glossofaríngeo. Aí ele mergulha, ele tem um trajeto, então, cisternal, tá aqui ele, ó, glossofaríngeo direito, glossofaríngeo esquerdo. Então, ele tem a origem aparente dele, aqui pós-olivar, da porção póstero-lateral aqui do bulbo,
trajeto canalicular, e aqui, pessoal, já é o trajeto dele já entrando no foramen jugular, que o foramen jugular já vem aqui, ó. Então aqui ele já mergulha no foramen jugular. Certo, professor? Suas Sim, considerações? sim, ótimo. Mostra aí também que o nervo glossofaríngeo tem três núcleos aí, ó. O núcleo ambíguo, indicado pela letra A, que é o núcleo motor do glossofaríngeo. Lembrem, o nervo glossofaríngeo, ele controla Opa. a contração de um músculo lá na faringe, que é o músculo estilofaríngeo. Ele ajuda o nervo vago na deglutição. Então, esse núcleo indicado pela letra A é o núcleo ambíguo, o núcleo motor. O núcleo indicado por SO é o núcleo solitário, que é o núcleo sensitivo do glossofaríngeo. Lembrar que o glossofaríngeo ele é responsável pela gustabilidade na parte posterior da língua. E o núcleo salivatório inferior, indicado aí por SA, solitário SO, salivatório SA. O núcleo salivatório do glossofaríngeo, ele é parasimpático e é o núcleo que estimula a secreção salivar da glândula maior, da glândula salivar mais alta, que é a glândula parótida. Então, são três núcleos associados com o nervo glossofaríngeo: motor ambíguo, sensitivo solitário, gustação. O motor é para ajudar na deglutição e o salivatório para secreção lá da glândula parótida. Perfeito, professor. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando no final aqui do nosso passeio aqui, o nosso núcleo, nervos cranianos em revista, uma jornada de imagem. Então, olha aqui, ó, o nervo vago, ó, o 10º par craniano. Então, quando a gente analisa o nervo vago, é alguns cortes axiais abaixo. Então, quando eu estou analisando a ressonância, pessoal, eu vi o glossofaríngeo, eu faço a rolagem, eu passo meus cortes um pouco mais para baixo. À medida que eu vou descendo, ó, eu vou chegando nas porções ali mais médias e inferiores do bulbo, já me aproximando aqui do foramen magno, ó. Aqui o clivo, né? Estou chegando próximo, ainda não estou no nível do foramen magno, mas estou chegando próximo. Aí eu vejo, então, bulbo. Eu tenho aqui já a minha oliva aqui mais saliente, ó. A minha oliva, aqui um pedacinho aí que sobrou aqui da pirâmide, ó. A minha oliva aqui. E de novo, então, da região mais lateral, mais posterior, e depois da pós, né, depois da oliva, sai, então, aqui o nosso personagem principal, acompanha ele aqui, trajeto cisternal, nervo vago. E aqui já, ó, começando a formar também a abertura aqui do foramen jugular, então o nervo vago ele mergulha aqui em direção ao nosso foramen jugular. Tá? Então, essa é a nossa disposição aqui das estruturas. Caprichosamente, pela angulação, a posição do paciente, a gente não vê aqui do lado direito. Ele está por aqui, mas nesse corte não foi pego. Aqui, mas então a gente consegue, ó, voltando lá, ó, então aqui o nosso nervo vago. Professor? Então, ali também, assim, contando aí com a anatomia invisível, a gente está vendo aquele núcleozinho verde, é o núcleo ambíguo, que também participa do nervo vago, é o núcleo motor, né? Então, o núcleo ambíguo é núcleo motor do glossofaríngeo e núcleo motor do vago. O vago, ele participa ativamente do processo de deglutição. Depois, isso em verde ali, né? Núcleo ambíguo, né? Núcleo ambíguo, né? Tem, tu escreveu, sim, o salivatório, Sal, é, A de ambíguo, sal salivatório. sim, o núcleo salivatório,
que é o núcleo do glossofaríngeo, mais uma vez, né? Não é do vago, é do glossofaríngeo, controlando a secreção parotídea, né? E depois vem a linhazinha amarela, né? Que é o solitário, que é sensitivo. Ele, do solitário, o vago também participa, né? O nervo vago, ele traz sensibilidade da parte lá da nossa orelha, do meato acústico externo, né? E finalmente a linhazinha branca ali, ela representa parte do núcleo do nervo trigêmeo. Essa é a parte espinal do núcleo trigêmeo. O núcleo do nervo trigêmeo, ele tem o núcleo mesencefálico, o núcleo principal na ponte e o núcleo espinal aí que está no bulbo e avança na medula espinal, né? É isso aí. Perfeito, professor. Nervo acessório, então, como o professor já explicou, né, muito bem. Então, o nervo acessório ele é um nervo que surge na porção proximal lá da medula espinal cervical. Então, vejam, pessoal, aqui primeiro, ó, isso aqui é um corte coronal. Lembre, né, o corte coronal é a porta, o corte sagital é a roda e o corte axial é a mesa. Então, aqui é a porta, a gente está vendo um corte coronal, vendo o paciente de frente. Então, vejam aqui, pessoal. Então, aqui, ó, nessa altura, ó, aqui a gente tem a região do foramen magno, ó. Aqui está o foramen magno, ó, aproximadamente nesse nível aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem bulbo, tronco encefálico. Aqui a gente já tem medula espinal. Aqui a gente já tem medula espinal. E caprichosamente, até eu me surpreendi quando eu vi aqui a primeira vez, essa imagem aqui é muito difícil de obter devido à turbulência do fluxo de líquor, a quantidade de vasos aqui que tem atravessando pelo espaço subaracnoide, mas o físico, o técnico que fez essa reconstrução foi muito feliz. Até eu vou tentar agora aí eu vou tentar fazer uma igual, assim. Ele pegou caprichosamente, então, na região proximal aqui, vejam as raízes, ó, aqui do nervo acessório. Vejam as raízes aqui do nervo acessório, 11º nervo craniano. Tá? Então, vejam as raízes do nervo acessório num corte coronal e aqui no corte axial, ó. Então, eu faço aqui o que foi feito, ó. Foi feito, aqui as raízes continuam, tá, pessoal? Então, aqui, ó, foi feito um corte axial, ó, mais ou menos nessa parte aqui, ó. E aí eu tenho, então, medula espinal, aqui a medula espinal, e as múltiplas raízes aqui, ó, saindo, ó, a origem aparente delas da medula espinal. E não se esqueçam que o nervo, as raízes, então, elas vão se juntar. Acessório único, né, propriamente dito, é o nervo acessório, ele vai emergir do canal vertebral, passa os limites do foramen magno, entra na fossa posterior, à base do crânio, depois faz a volta e se dirige para o foramen jugular, junto com o nono e o 10º nervos. Então ele faz isso aqui, ó, e aí se dirige lá para o foramen jugular. Mais ou menos isso, né, professor? Tá perfeito, muito bem descrito, né? Esse autor, o artigo é um pouquinho, mas enfim, esse autor ele está citando aí raízes cranianas do nervo acessório. Hoje a gente já sabe, como demonstrou ali o professor Diego no corte coronal, na imagem corte coronal, as raízes que constroem o nervo acessório são raízes espinais. Esse corte axial que ele mostra à esquerda, apontando raízes, muito provavelmente são raízes do nervo vago, que antigamente nós achávamos que pertenciam ao nervo acessório, mas em 1996, uma dissecção cuidadosa feita na Alemanha mostrou que do bulbo nós temos o glossofaríngeo e o vago, a partir do bulbo, né, pós-olivar. O hipoglosso pré-olivar, que é o que a gente vai ver agora, para terminar a aula, no próximo slide,
Mas o nervo acessório, que é o nervo 11, todas as raízes que formam o nervo acessório vêm lá da medula espinal. Então, ele é um nervo espinal que invade o forame magno e, como demonstrou muito bem o professor Diego, sai aí pelo forame jugular e vai lá controlar o esternocleidomastoide e o trapézio ipsilateralmente. Quer dizer, o nervo acessório direito controla os músculos à direita. Professor, só Sim. uma, assim, não discordando do artigo, nem de forma alguma, assim, dos autores lá, né, que devem ser, eu não vi o currículo deles, mas com certeza, pelo belo artigo, as imagens axial aqui, ó, a gente tem aqui já, tá num nível, assim, ó, até pelo aspecto aqui, ó, isso aqui me parece já medula espinhal, até pelo aspecto Sim, mais arredondado, porque se sim, fosse bulbo, perfeitamente, aqui me perfeitamente, parece mais medula. Se perfeito. fosse a medula, ela tem essa disposição no corte axial. Se fosse, a gente vê até me fugiu o nome, até o sulco anterior aqui, ó, Perfeitamente, e a exatamente. proeminência posterior Muito, aqui, ó. Então me muito bem parece flagrado. medula. Perfeito, muito bem Mas flagrado. É. quem sou eu na, digamos Não, assim, não, não, na está muito fila bem do pão para flagrado. É, questionar os tanto que na autores legenda aí, né? eles colocam ali que é uma transição cérvico-bulbar e tal, mas é É, medula espinal sim, né? parece E aí medula mesmo, né? a gente reconhece que as radículas são espinais mesmo. Isso Perfeito, aí, professor. muito, muito bom, muito bem apontado. Obrigado. E agora, então, terminando, pessoal, voltamos um corte, né, para cima, ainda na porção ali inferior do bulbo. A gente vê, então, tá aqui o nosso, novamente aqui o nosso bulbo, aqui praticamente terminando o quarto ventrículo, cerebelo, cerebelo, a abertura aqui do quarto ventrículo, abertura mediana, a cisterna aqui, peribulbar, pré-bulbar, né, em volta do bulbo, aqui chegando já, como novamente, na parte final do bulbo. Então, o que a gente tem, ó? Vamos lá de novo, ó, voltando aqui, ó. Vamos pegar a nossa caneta. Olha aqui, ó. A gente tem ainda o finalzinho das saliências aqui das pirâmides, mas reparem que aqui o bulbo ele já está tomando uma forma, assim, querendo tomar uma forma de medula espinal, mas ainda é o bulbo. Então, pirâmides aqui, ó, e aqui as duas bolinhas aqui, as olivas, ó. Aqui as olivas, ó. Tá? Aqui as duas olivas. Mas reparem, então, que olha aqui, ó, pessoal, mais uma vez voltando, olha lá, ó. Pré-oliva, então, na frente, a oliva está aqui, então, na frente da oliva e antes da pirâmide, né, que está aqui a piramidezinha, olha lá, ó, esse fiapinho, esse fiozinho aqui saindo, trajeto canalicular e mergulhando aqui numa abertura aqui do osso occipital, aqui junto na parte mais inferior do clivo, ali quase chegando nos côndilos occipitais. Então, esse carinha aqui é o nosso nervo hipoglosso. Ó. Então, ele está pré-olivar, antes da oliva, que está aqui, e aqui o nosso nervo hipoglosso, canalicular, e aqui mergulhando no canal dele, ó, no canal do hipoglosso. Tá? Repare. Só uma observaçãozinha aí para a gente não incorrer aí numa confusão de terminologia, né? O trajeto cisternal, né? Trajeto na cisterna, né? O canalicular ele exige Ah, um canal, perfeito. é, Cisterna. então o trajeto cisternal ali no espaço Ah, subaracnoide. exato. Só Obrigado, para professor. Eu falei errado, tem razão. É o trajeto cisternal aqui, ó. Cisternal. E aqui é canalicular, aí ele mergulha no canal do hipoglosso. Aqui é canalicular e aqui é cisternal, que é quando ele está na cisterna aqui, pré-bulbar, né? O líquor que banha aqui o bulbo. Então, hipoglosso cisternal e canalicular. Perfeito, professor. perfeito, perfeito. Perfeito. Queria também chamar a atenção para
as tonsilas do cerebelo aí, né? Perigosamente próximas do forame magno ali, né? Aqui eu desenhei as duas artérias vertebrais, Sim. as duas artérias vertebrais, indo para daqui a pouco vão se juntar para formar a basilar. E vejam aqui, ó, aqui eu começo a ver um pedacinho da parte posterior do foramen magno, começo a ver um pedacinho da protuberância occipital aqui, ó. E vejam as tonsilas, ó, do cerebelo, ó, flertando aqui perigosamente, aqui É muito bom. flertando, querendo se bobear, elas se insinuam ali já pelo foramen magno. Ótimo, tá ótimo. Queria observar o núcleo do hipoglosso ali. O Claro. núcleo do hipoglosso, vejam, ele tem na fossa romboide, no quarto ventrículo, ele tem uma posição medial. Lateral a ele, a gente tem o núcleo do vago, tá? Então, nessa porção, no assoalho do quarto ventrículo, são duas eminências assim triangulares. A lateral é do vago, né? É o núcleo do vago, e a medial ali, que é o azul, né? É do hipoglosso, né? Do hipoglosso. O 4, o 4 que o professor Diego escreveu ali é para ser o quarto ventrículo, tá? Quarto ventrículo. Aqui Cuidem é para. 12, É, núcleo do é hipoglosso, e aqui o 10 é o vago. isso aí. Professor Diego, acho que foi uma aula Perfeito. longa, né? Mas eu acho que uma aula É, muito, muito, muito bem didática, muito significativa e com certeza um ótimo exercício para a gente desenvolver essa perfeito. percepção tridimensional a partir dos cortes axiais em ressonância magnética, né? Perfeito, professor. Acho que ficou legal esse bate-bola aí, essa troca de ideias aí, de experiências aí, e a gente só ganha, né? Todo mundo aprende, né? Tá bem. Então tá, pessoal. Professor Diego, mais uma vez, né? Obrigado. Vamos fazer mais Obrigado. desses encontros aí, que eu acho que eu vou repetir o que o senhor disse, né? A gente aprende muito, né? Nesse bate-bola aí, né? Beleza. Ok. Muito obrigado. Obrigado pela disposição, pelo conhecimento, pelo seu tempo aí. E vamos em frente. Vamos em frente. Até a próxima. Até a próxima. Finalizamos a gravação. Vou fechar agora. Beleza. Ficou legal, né, professor? Olha, Peraí, fiquei com só a um pouquinho. impressão. Só um pouquinho.